Boa tarde a todos, já nesta uma tarde já a dar para a noite. Cabe-me, em nome da Real Associação de Lisboa, agradecer a presença de todos nesta iniciativa e antes de apresentar, se alguma apresentação precisava, a doutora Aline, eu queria explicar-vos qual é que é o âmbito, o alcance, o sentido desta nossa iniciativa e também dar-vos conta de que o arquiteto Marques da Silva, que era outro dos oradores, infelizmente teve um violento acidente de viação, de que escapou, apesar de tudo, relativamente ileso, mas com algumas lesões ao nível da cabeça e que o impedem de estar presente, como era o nosso objetivo. Passa hoje justamente um mês das eleições autárquicas e, portanto, foram eleitos os novos autarcas em Lisboa. E pensou a Real Associação de Lisboa fora do âmbito estritamente eleitoral e imediatamente após essas mesmas eleições, portanto, passando o buliço dessa refrega, contribuir para pensarmos Lisboa e poder a Real Associação de Lisboa lançar pontes com a sociedade civil, credibilizando-se enquanto interlocutor para a defesa das nossas comunidades, das nossas terras, onde quer que estejamos, e por isso nos lembramos de começar este ciclo de iniciativas com Lisboa e, como seria dispensável dizer, ocorreu-nos imediatamente o nome da convidada que hoje aqui vos trazemos, a doutora Aline Galascol de Bavinck, que é doutorada em História pela Universidade de Évora, é docente universitária, investigadora em diversas áreas da História da Arte, da História da Arquitetura, História da Música, História da Moda. É presidente de uma associação de defesa do património de Lisboa, justamente, e até muito recentemente deputada municipal em Lisboa. Dá-se também a circunstância de ser monárquica assumida, monárquica de todos nós conhecida, mas não é a sua militância monárquica que a qualifica para a discussão que aqui queremos trazer. De facto, a doutora Aline Galascol de Bavinck é uma voz das mais autorizadas que nos ocorreria poder aqui trazer e, como digo, a sua militância monárquica para estes efeitos é muito pouco assinalável quando a sua luta pela cidade de Lisboa é a marca que aqui nos recomendou o convite e, portanto, é muito sensibilizado que a temos aqui connosco, ainda por cima não cometo nenhuma inconfidência de ser debilitada fisicamente, está doente, e ainda assim não quis deixar de aqui estar para nos oferecer a sua visão sobre Lisboa, sobre os seus problemas, apresentar algumas das soluções que entende poder ser apresentadas, e o nosso objetivo, como digo, é podermos carregar aquilo que aqui for debatido e aquilo que aqui tomarmos como assente e apresentar aos autarcas que têm estas responsabilidades executivas, oferecer as nossas preocupações e a nossa visão sobre o que pode e deve ser feito na nossa amada cidade de Lisboa. Portanto, passava de imediato a palavra à doutora Aline Galascol de Bavinck. Muitíssimo obrigada.
Eu quase que não me reconhecia na apresentação. Exageradamente, muito obrigada pelas palavras generosas. Quero agradecer, em primeiro lugar, à Real Associação de Lisboa, por quem tenho, é uma entidade, uma instituição, por quem tenho um grande carinho e da qual sou sócia desde 1992. E com muito orgulho sou monárquica, de facto, e é, portanto, um privilégio para mim ter sido convidada por uma entidade que eu tenho tanto orgulho em pertencer. Obviamente, peço desculpas estar um pouco debilitada, eu estava com 38,5 de febre, mas tive a ajuda de uma das pessoas da assistência que já me deu um comprimido, muito obrigada, e peço então a vossa compreensão se não for muito eloquente. Bom, o que nos traz aqui, de facto, é o património de Lisboa, em particular de Lisboa. E é um assunto que, para além de ser caro a todos nós, é algo complicado falar em património e na preservação do nosso património em tempo de crise. Como nós sabemos, e infelizmente, a cultura em Portugal tem sido maltratada nos últimos 30 anos de forma inacreditável, e podemos já pensar no orçamento de Estado. Nunca a cultura chegou a ter 1% do orçamento de Estado, que é inacreditável, quando somos o país com as fronteiras mais antigas da Europa, que temos um potencial e um capital patrimonial inacreditável, um dos mais ricos a todos os níveis, desde a cultura material à imaterial. E é completamente negligenciado. Tem sido assim e temos visto, está a olhos vistos, basta sairmos pela cidade e infelizmente pelo país e é inacreditável o estado em que encontramos os nossos monumentos, encontramos as próprias ruas, portanto é inacreditável o estado em que se encontra a cidade de Lisboa. Bom, mas antes de entrarmos por esse campo, gostaria de fazer uma reflexão convosco e pensar, primeiro, o que é que consideramos ser património? Normalmente, quando se fala em património, as pessoas pensam no edificado, não é? No património arquitetónico, mas património é muito para além disso. Quando o fado foi proposto como sendo património imaterial da humanidade, começou-se a abrir um pouco o leque e a reflexão sobre o que é património abriu então os seus horizontes e começou-se a falar do património imaterial. Mas na realidade, património, e vou cingir-me à Lei de Base 107/2001, que é a lei que vigora sobre o património e sobre o património cultural e a sua proteção. O conceito é muito abrangente. Todos os bens testemunhos com valor de civilização na cultura, em que inclui, no artigo 2º, a língua portuguesa, que nós temos visto tem sido muito maltratada, não é verdade? E ainda por cima com este tema polémico do novo acordo ortográfico, os bens de interesse histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico e que reflitam valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade. Bens imateriais que são parcelas estruturantes da identidade e da memória coletiva portuguesas. Fala ainda nos bens e os seus respectivos contextos. Ora, como podemos verificar, é de facto muito abrangente a ideia de património. Agora, quem é que deve preservá-lo? A quem compete? E como? De quem é a responsabilidade, então, da preservação do património português?
obviamente, e no artigo 3º dessa mesma lei, a tarefa fundamental do Estado português é exatamente a de preservar, como um dever e transmissão de uma herança, o conhecimento, o estudo, a proteção, valorização e divulgação do património cultural constituem um dever do Estado. E eu lanço-vos esta pergunta. O Estado, porventura, tem cumprido este dever? Para além de valorizar e proteger o património que está em Portugal, o Estado português também tem como dever a preservação e a valorização do património nacional, mas não só o património nacional, o património português fora do território nacional. Bem, nem vamos falar nesse. Mas eu pergunto-vos, será que a responsabilidade está só sobre o Estado? Não teremos nós a obrigação, o dever, não só cívico, mas também como garantes do nosso país, do património que o forma, para os nossos descendentes? Não temos nós a obrigação de fazer alguma coisa para chamar a atenção do Estado e não só para preservar esse património? Eu penso que sim. E principalmente em tempo de crise, a união dos cidadãos para chamar a atenção para estes problemas e fazerem alguma coisa sobre eles é fundamental. Reside em nós, sem sombra de dúvida, a preservação do nosso património a nível de língua, a nível de arquitetura, a nível de costumes e, portanto, juntando as ideias de património material e imaterial. Somos nós que temos o dever de fazer cumprir Portugal. Também, obviamente, temos o direito de fruir destes valores. E quando vemos o património português a ser alienado, a ser retalhado, a ser vendido, modificado na sua estrutura e, portanto, indo contra a lei, nós não podemos ficar sem fazer nada. Não podemos cruzar só os braços, ou então reclamar, ou no Facebook, ou outras redes sociais, ou falarmos no café. Não, nós temos que nos unir e agir, fazer alguma coisa para defender a nossa identidade. Temos, portanto, todo o dever de preservar o nosso património cultural, primeiro, obviamente, não atentando à integridade desses bens. Mas quando vemos alguém atentar contra esses bens, fazemos alguma coisa por isso. Independentemente se seja um só indivíduo ou seja uma entidade. Como, por exemplo, uma entidade local, e neste caso, a Câmara de Lisboa. Muitas vezes é através da ação dos cidadãos que se unem que se consegue preservar alguma coisa e consegue-se parar uma ação, enfim, mais perniciosa. Vou-vos dar um bom exemplo. A questão da Colina de Santana. Não sei se estão a par do que se passa com a Colina de Santana. Tem sido protelado, ainda não está resolvido, mas tem sido protelado o descalabro que querem fazer, constituir nesse património extraordinário, não só médico, mas obviamente edificado. Tem sido protelado o desaire que querem constituir por especulação imobiliária, que infelizmente é um dos principais vícios que tem, enfim, dado cabo do nosso património, devido à ação de cidadãos. Pessoas que têm batalhado para divulgar, o que também não tem, e tem sido curioso, a ação da comunicação social,
que infelizmente não fala muito, tenta abafar estes casos e outros, tenta abafar o que se passa a nível cultural, não deixa passar, de facto, e divulgar. Mas neste caso, felizmente, pela ação de historiadores, pela ação de médicos, pela ação de pessoas que estão ligadas àquelas instituições, de facto, esse caso está parado. Mas há outros que não têm o mesmo fim. Vou-vos dar um mau exemplo neste caso. Calçada da Ajuda. Calçada da Ajuda tinha... Portanto, quem sobe a Calçada da Ajuda em direção ao Palácio Nacional, do lado esquerdo, tinha um palacete do século XVII extraordinário, que ocupava um extenso quarteirão. Esse palacete foi demolido num mês por questões de especulação imobiliária, porque o empreiteiro, que pediu várias vezes ao vereador de então, estamos a falar de 2008, 2009, e o vereador não deixou. Ele aproveitou que o vereador esteve de férias e foi lá demoliu. E agora, o que temos naquele espaço, obviamente, temos um condomínio privado, que ainda não está acabado. E é assim que vamos vendo o nosso património a ser alienado, a ser maltratado, e ninguém faz nada. Isto é crime. Esta ação deste senhor foi crime. Aconteceu-lhe alguma coisa? Obviamente que não. Isto é um caso entre, infelizmente, milhares, centenas. E quando tentei formei a Associação de Defesa do Património de Lisboa não só cidade, mas distrito, foi com esse intuito, formei-a em julho, está, portanto, ainda a dar os primeiros passos, mas foi com esse intuito, de poder reunir os cidadãos que querem, de facto, batalhar na preservação, na defesa, porque é um trabalho muito ingrato, muito inglório. Temos que trabalhar contra, obviamente, interesses económicos, interesses que não passam só por companhias nacionais, mas internacionais, que vêm na alienação e na venda ao desbarato, que Portugal tem necessidade de dinheiro e, portanto, vai colocar como na primeira fila para venda o seu património, que é inacreditável, e estas entidades vão se aproveitar disso. Ora, o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, um estudo, a catalogação e também a inventariação desse património, e todos nós podemos fazê-lo, é o primeiro passo para conseguir chamar a atenção e ajudar a preservar. Sem esse trabalho de fundo, é quase impossível. Porque depois as entidades perguntam-vos, e como é que, mas porquê que é património? Porquê que acham que é património? Tem alguma informação a nível histórico? Tem alguma informação a nível arquivístico? Portanto, todo esse trabalho de base tem que ser feito por alguém. E já ajuda. E claro, obviamente, um contributo a nível fotográfico também é fundamental. Portanto, este trabalho de partir pedra, digamos assim, ajuda muito a constituir um bloco, vamos lá, para combater. E aliás, eu lembro-me agora de um outro caso inacreditável. Todos conhecem com certeza o Palácio Pombal da Rua do Século. Pois foi aprovado na Câmara Municipal de Lisboa há cerca de 2 anos atrás. Nem sequer chegou a passar pela Assembleia Municipal porque foi a título portanto, de reunião de Câmara. Um projeto para se instalar um elevador num
exterior e, portanto, dando cabo da fachada, um elevador porque vão fazer dali uma parte do palácio um condomínio privado. E aos poucos e poucos vai-se degradando e vai-se transformando e deixamos de reconhecer a cidade de Lisboa, que infelizmente é o que se anda a passar nos últimos tempos. A cidade de Lisboa tem perdido as suas características, e agora estou a falar concretamente a nível arquitetónico, por causa destas ações. Qualquer dia não reconhecemos a cidade que tanto amamos. E isto é muito grave. Isto é gravíssimo. Porquê? Porque não há um programa de conjunto e uma visão estratégica para proteger o património. É sempre ilhado. É uma espécie de tapa-buracos. Agora há um pequeno problema, vamos tentar resolvê-lo. Não há uma visão de conjunto para a cidade. Não há nenhuma entidade que se preocupe com esta questão patrimonial. E não querendo-vos maçar, só quero lançar aqui, por último, uma determinada ideia. Ou lançar-vos uma pergunta. Quando é que as entidades responsáveis vão começar a perceber que o património, a cultura portuguesa, aliada a uma visão estratégica a nível turístico, vão começar a perceber que este é um dos caminhos, um dos principais caminhos para nos reerguermos a nível económico. Deixo-vos, então, para esse lado, a proposta de continuação para o nosso debate. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Aline, de facto, agora torna-se possível a troca de opiniões que esta apresentação certamente suscitará. Eu ouvia o que a doutora Aline Galachol de Bavink dizia e pensava que, de facto, a chave para este problema está no que ouvi: o estudo, catalogação, inventariação do património, porque realmente nós, se não conhecermos esse património, se não dermos a conhecer esse património, se ele nos for roubado, se ele nos for amputado, ninguém vai dar por isso. É verdade. E, portanto, provavelmente esse é um trabalho de campo que urge fazer-se, e vi com muita satisfação que é esse também um dos propósitos da Associação de Defesa do Património de Lisboa, que é de facto um sinal muito positivo que a sociedade civil dá na defesa deste património. E, portanto, a minha primeira pergunta, e eu, antes de passar aos presentes a palavra, concluo, mas a Aline dirá, concluo que, ao nível da autarquia de Lisboa, não há nenhuma lista, nenhum inventário do património, nomeadamente do património arquitetónico existente, nomeadamente do que está ameaçado. Admito, presumo que isso não haja. E pergunto também, com isto, que como é que nós que aqui estamos preocupados com estas questões, como é que nós nos podemos aqui relacionar com outras instituições que também se ocupam dos problemas de Lisboa? Existem outras associações, o Grupo dos Amigos de Lisboa, nomeadamente, que, enfim, assumem como objetivo estatutário a defesa, o conhecimento e a defesa do património de Lisboa. É possível, no seu entender, lançar-se pontos com essas entidades
procurando fazer aqui uma equipa que consiga dar alguma resposta a isto. Como é que eventualmente nos podemos relacionar também com as juntas de freguesia? Porque admito que talvez, hoje as freguesias são já maiores do que eram, mas admito que ao nível de freguesia, é possível, pelo menos, se não um estudo, porque isso admito que não seja tão fácil, mas pelo menos ao nível da inventariação do edificado existente, é possível fazer alguma coisa. Tenho experiência disso ao nível das freguesias, e esta vertente cultural, e está aqui entre nós, por exemplo, o Otávio dos Santos, que me deu a conhecer há tempos um texto que escreveu e que de facto despertou na minha imensa curiosidade. Isso aqui é um tema que a Aline também gosta. Por exemplo, a Ópera do Tejo, nós estamos a falar, no caso da Ópera do Tejo, que o Otávio e a Aline conhecem bem, do património que já não existe, e portanto aquilo que estamos a defender é a memória que esse património possa ter deixado. Mas, essa Ópera do Tejo desapareceu por um cataclismo natural, mas há outras coisas que a erosão que os homens ditam também faz com que desapareçam, e daqui a uns anos estarão outros interessados a pugnar pela memória do que perdemos e que hoje podíamos ter defendido. E portanto este é um assunto que nos é caro. Aliás, permitam-me só lembrar que foi interrompido depois por motivo de férias, mas vamos agora retomar, que a Real Associação de Lisboa, ciente desta necessidade, iniciou no primeiro semestre deste ano uma série de visitas a património existente. Começámos, talvez por eu ser freguês de Santa Catarina, com a Igreja de Santa Catarina, que é um monumento absolutamente extraordinário, de uma beleza absolutamente extraordinária, e que é muito pouco conhecido. E de facto foi muito gratificante ver que houve imensa gente que acorreu a essa visita, que tivemos a sorte de ser guiada pelo próprio pároco de Santa Catarina, que é um grande especialista de história de arte do patriarcado, Padre Pedro Boto, e foi uma visita magnífica, e aquilo que eu disse quando iniciámos essa visita é: nós não podemos amar e defender o que não conhecemos, e portanto a Real Associação de Lisboa assumiu também o propósito de dar a conhecer esse património, para, democratizando o seu conhecimento, permitir um mais alargado leque de defensores dele. E, enfim, eu não quero monopolizar, mas enfim, deixei estas três observações que pedi à Aline pudesse responder, e depois passaria aos presentes para que também possam dar a sua visão. Com certeza, obrigada. Vou começar pela Santa Catarina. De facto é um excelente exemplo. Não amamos aquilo que não conhecemos. Isso é uma grande verdade para tudo. Só conseguimos de facto amar o que vamos conhecendo, e a Igreja de Santa Catarina, ali na Calçada do Combro, é um exemplo magnífico. Ainda no outro dia eu lá estive, e não é que eu quero falar muito mal da Câmara Municipal de Lisboa, do Executivo atual, mas sei que foram gastos milhares de euros para a recuperação do órgão, quando foram retirados os tubos do órgão da Igreja de Santa Catarina, e não acabaram.
Não acabaram porquê? Foram retirados, gastaram um imenso dinheiro para retirarem os tubos, isto ainda em 2008, 2007 com Pedro Santana Lopes, e agora o Executivo atual diz que não tem dinheiro para repor os tubos. É inacreditável, quando já se tinha feito, elaborado o orçamento e que isso estava contemplado. Por isso, simplesmente, não se acaba... E é incrível, é sempre assim, a cultura é sempre deixada... E os tubos estão lá, colocados, arrumadinhos no coro alto, à espera que... E é um crime porque é um dos órgãos mais fantásticos que ainda temos do Barroco. É uma coisa impressionante. A questão da Ópera do Tejo é bem paradigmático do património que ficou na memória, não é? E a questão da micro-história da arte. Só vou fazer um pequeno parênteses. A estrutura da Ópera do Tejo ainda lá está, que é o Arsenal da Marinha. Portanto, e poderia até ser... É um bom exemplo de património que é retomado ou retransformado e reinserido na malha da cidade. Ao contrário do que se pensa, a Baixa Pombalina não foi... Claro, obviamente mais de 90% foi arrasada, mas houve muita recuperação e retransformação, reintegração de algum património que não chegou a ruir completamente com o terremoto, e a Ópera do Tejo é um bom exemplo disso. Mas, de facto, a questão que eu remetia para a preservação da memória tem a ver exatamente com esse estudo, essa catalogação, essa inventariação que eu falava há pouco e pelos vistos também concorda. Isso é a primeira fase, a base de tudo, e que ajuda, claro, a perpetuar a memória. Em relação ao levantamento da Câmara Municipal sobre o património, aliás, a Câmara Municipal de Lisboa nem sequer tem um levantamento do património da qual é a dona. Proprietária, exatamente. Não faz ideia. E esse inventário está para ser feito há anos, há décadas, e nunca foi acabado. E nem sei se lhes interessa acabarem, sinceramente. Como nos poderemos relacionar com os outros grupos? É a eterna questão, não é? Da cana sozinha é fácil de partir. Quando há muitas canas juntas, é impossível. Portanto, cada vez mais temos que pensar em estratégias conjuntas. Porque todas essas associações são válidas. Todas elas têm feito um trabalho. Mas se juntarem os seus trabalhos, com certeza vão ter uma voz ainda maior. Vão ser ouvidas. E, claro, poderão... e lançar as pontes é fundamental. Não é cada um puxar para o seu lado, mas sim puxarem todos para um objetivo comum. E esse trabalho pode ser feito e deve ser feito também em conjunto com as juntas de freguesia. Vou dar um bom exemplo. O antigo presidente de junta de São José, que é agora o presidente de junta Vasco Morgado, exatamente, da junta de Santo António, que é agora a junta de Santo António, mostrou bem na recuperação que conseguiu fazer da igreja ali dos pescadores. Exatamente, dos carpinteiros, obrigada, dos carpinteiros. Mostrou bem que a ação do Presidente de Junta é fundamental. E ele está, eu sei que, tenho falado com ele, eu sei que está a fazer uma inventariação do património que a Junta tem. Mas é um caso praticamente único. Porque, obviamente, isso depende de junta para junta, tem os seus propósitos, tem as suas estratégias, normalmente económicas e que visam outras, ou até mesmo ligada à contribuição social, portanto, depende da via. No caso do Vasco Morgado, é a cultura uma das suas principais preocupações, que é, de facto, louvável.
Se chamarmos a atenção para os presidentes de junta sobre este propósito, sobre este problema, acredito que verão a cultura com outros olhos e segundo uma outra preocupação. Penso que abrangi as questões. Há aqui um problema que eu acho que é fundamental. Todas as pessoas que querem preservar a cultura, que eu acho fundamental, têm que fazer uma coisa que é tentar que os outros passem a gostar ou não se abstenham. Essa história dos presidentes de junta e por aí fora podem dar um grande contributo, mas eu faço uma pergunta. Quantas citas de estudo são feitas por alunos, por exemplo, entre os 7 e 8 anos à série? Por exemplo, diariamente ou semanalmente? Ninguém. Portanto, as pessoas, para gostarem de um McDonald's, têm que o provar primeiro. Como é que as pessoas vão gostar de uma coisa se nunca houve, se não foram educadas para poder gostar? Exatamente. Nem bem, percebe? Sim, tem toda a razão, tem toda a razão. Acho que é um ponto que todas as pessoas aqui têm filhos e netos e acho que deviam educar as pessoas a gostar das coisas. Concordo plenamente. Olha, vou-lhe dar um exemplo que costumo dar quando eu falo nestas coisas. Quando dava aulas na Faculdade de Letras, tinha alunos que estavam a cursar o 4º ano de Língua e Cultura Portuguesa, vou repetir, Língua e Cultura Portuguesa, 4º ano, portanto estão a terminar uma licenciatura, e dava História da Arte, e quando marcava a visita ao Museu Nacional de Arte Antiga, que é só o maior museu que temos em Portugal, eles perguntavam-me, onde é que isso fica? E tentei explicar, janelas verdes, aquele edifício enorme, amarelo, mas, não estou nada a ver. Foi agora, recentemente? Sim, recentemente. Até que, então, qual era a referência? Vocês estão a ver ali a 24 de julho? Sim. Aquelas escadinhas ao pé de um bar, que já agora não me lembro o nome, mas havia um bar muito conhecido ali. Sim. Pronto, então subam as escadinhas, é ali. Eram as referências dos jovens. Estamos a falar de jovens que tinham 21, 22 anos. Eu acho que as pessoas não protestam precisamente por isso. Porque nem se apercebem se amanhã deitarem abaixo aqui o Dona Maria, poucas pessoas vão protestar. Não me parece que poucas pessoas protestem. O lobby dos atores protestará. É verdade. Tem-se deitado coisas. Eu até me amarro nas colunas. Gostava muito mais se fosse pai do Benfica. Sim. Isso sem sombra de dúvida. Mas isso tem a ver com a questão de divulgação. Percebo perfeitamente onde é que quer chegar. Eu há uns anos faço decoração de edifícios e conheço alguns arquitetos, uns bons, outros péssimos, mas, por exemplo, eu para a cidade de Lisboa, eu preferia continuar a ver aquela colina na rua que vai em direção ao Cais do Sodré, rua do Alecrim. Eu preferia ver aquela colina vazia do que ter ali no Cisa Vieira. Mas como é no Cisa Vieira, pode-se fazer o que quer. Aquilo não tem nada a ver com aquela rua, não tem nada a ver com isso. Não, eu disse que manter um diálogo com o que lá está. Não é verdade. Adoro essas palavras de manter o diálogo. Está completamente fora daquele contexto. As expressões. Mas eu não preciso de dinheiro. Percebe onde é que eu quero chegar? Percebo perfeitamente, mas há que há bem Mas coisa. se for um João Reino, que é um ótimo arquiteto, percebe? A fazer uma coisa dentro e com escala, uma coisa igual ou parecida com o que já lá está, percebe? Se calhar nem me deixam fazer isto. É um exemplo, mas como é um César Vieira, pode-se fazer o que é. Isso depende dos. Não deveria ser. Desculpem, só eu ia dar a palavra. Sim. Pedro Saraiva. Boa noite. Eu tenho, antes de tudo mais, que louvar e dizer quanto estou grato à Real Associação de Lisboa ter promovido a decisão, quanto tenho que aplaudir a maneira pela escolha que fez.
é um bocadinho difícil, quando se ouve dizer tanta coisa com que se concorda e que nos sugeriu tanta coisa, organizar um discurso. Eu trabalhei como advogado, mais ou menos, em direitos dos consumidores. E isto é mais ou menos a súmula de tudo quanto ouvi. E como advogado de consumidores, a minha opinião é que nós em Portugal, para além dos direitos que não temos e os sacos que engolimos, temos um problema grave. É que não usamos os direitos que temos. Não usamos porque em Portugal, isto agora é cultural, nunca se gerou o princípio da cidadania. Nós somos sujeitos, não somos cidadãos. Quando a senhora há pouco citou a lei do património, algumas das leis que são feitas em Portugal, já em 1910, 45, fazem lembrar vagamente os noturnos de Chopin. Eu gosto muito dos noturnos, claro. Dos noturnos, claro. E isto porquê? Esta definição do património, sinceramente, estou inteiramente de acordo com ela. Eu só acrescentaria um ponto que a doutora Zuma entendeu. É que a moral também faz parte do nosso património cultural. Exatamente. Mas quem é que executa? O Estado. O Estado é X. É um X do topa-bola. Ou melhor, nem do topa-bola, porque o topa-bola pode ganhar. Há um ponto, doutora, em que eu não posso estar completamente de acordo consigo, é quanto a Câmara Municipal não ter feito inventário. Eu não sei em que gaveta, eu lugar não está completo, também não sei em que gavetas é que ele está. Mas está lá muita coisa, sabem muitíssimo. Sabem muitíssimo. O que isso não é público. É que já é um ponto já aqui foi tocado. Quando diz o responsável para implementar este princípio é o Estado. Atenção, não é só o Estado, também somos nós. Exatamente, era o que estava. A doutora tocou há pouco num ponto importante, essa descrição do Palácio do é terrível, mas devo dizer, não muito longe de lá, a casa do capitão da Torre do Ano, que era antigo colégio, a escola dos pescadores, foi transformada num hotel pintaram-lhe os olhos, desmontaram-lhe os olhos, pintaram-lhe os lábios e puseram-lhe um andar por cima e um edifício fabuloso perdeu-se. É verdade. Eu louvo fortemente o trabalho que tem sido feito pela Coluna de Santana, mas não se evitou que lá se implantasse uma narragem que agora lá está, mesmo quando acaba de subir no elevador. Pois. No entanto, nós temos o direito de nos opor a isso. E não estamos organizados para o exercer. E é isso que me parece que é importante. A associação que a doutora criou, que é que eu tenho todo o gosto de aderir, e as associações podem fazer, porque antes de se fazerem essas medidas, há um período em que nós podemos atuar. Pois a Câmara não se virou contra esse pacto grave que deitou um palácio abaixo. Podemos nós promover isso, porque é preciso ver estes últimos 30 anos não vão ser brilhantes, eu não tenho preocupação ninguém, posso perder e por mim também não a passo, mas as asneiras são muito anteriores. Aqui a menos de 150 metros de nós, não sei se sabem disso. Eu outro dia, como precisava de um escaparate, fui e andei à procura nas lojas de imobiliário. E encontrei numa, aqui a menos de 150 metros, que fica na sala do capítulo do convento dos dominicanos. Eu, por acaso, não tenho uma especial simpatia pelos dominicanos, mas que já, eles não eram mendicantes. E a sala do capítulo era um luxo. Isto não... Este caso não é único. Há uma tradição portuguesa, uma coisa fabulosa da história de Portugal. Já vem na descrição de Lisboa do Idrismo, uma nascente de água quente que fica em Alfeira. Exatamente. Essa nascente de água quente levou a mulher do nosso rei Dom Sancho I, mandou fazer um palácio ao pé para poder apanhar a liberdade. Até ao nosso rei essa água livre.
A emoção que temos dessa água foi o chafariz da água das garrafas que deu um enorme escândalo quando fecharam na década de 60. A Igreja Católica, evidentemente, não esteve alheia àquela água milagrosa, fez uma igreja do século XVIII, salvo e que lá está. Por acaso tem lá dentro um comércio cheio de gente, mas ninguém fala nisso. Tristeza. E posso dizer que há muito tempo, recentemente, um arranjo que fizeram um cabeleireiro de arte, que faz assim uns catafumes nas roupas das crianças, posso dizer mal da arte dele, eu dentro mais ou menos, escarafunchou as paredes para o mais bonito, numa rua de Alfama que nunca ninguém ouviu falar, eu olhava para dentro e é que lá dentro tem portas ogivais. Eu não sei o que é que ele estava antes. Mas é importante que isto seja sabido. Claro, com certeza. E é esse inventário. Tem que ser denunciado. E é só tudo discurso positivo. Eu não tenho grande esperança, já trabalhei numa junta de freguesia, não tenho grande esperança nas juntas de freguesias, porque a política de todas as juntas de freguesia é ganhar eleições. Sim, Para conseguir fazer um presidente da junta de freguesia muito fácil destes assuntos, temos que recorrer a uma fonte de direito nova que apareceu nos últimos 20 anos, o escândalo. E temos a possibilidade de nos organizar para provocar, de facto, passando de boca à orelha, amor há muito, declarações é que há poucas. Se nós conseguimos generalizar as declarações e unir toda a gente que ama Portugal, ainda podemos ver muita coisa. Sim, concordo consigo. É fundamental. É que são os apontamentos assim breves, cada um parabéns à sua relatora. Muito obrigada. E a Real Associação mesmo. Não via o programa, não via lá o que é que dizia, mas foi de falar em pessoas. Aliás, vai ser a Real Associação, teve que avisar, vamos estar assim um bocadinho bucha, está um bocadinho bucha a Real Associação. Mas enfim, o país também está bucho. Eu só quero falar sobre o Carlos Santana. Eu tenho lido os artigos do Vitor Serrão, do Sargento Matos, não sei o quê, que eu falo bem, cada um tem a sua opinião, às vezes nem sei se concordo uns com outros, mas há uma coisa que passa ali em branco, que é bem visível, que é o antigo Palácio do Cardeal, que está abandonado. Eu sofri um bocado em 75. Sofri um bocado em frente àquele palácio, na altura major, na polícia, enfim, de um lado para o outro, de lá para o outro, sofri um bocado, porque depois teve que risco de ser incendiado. Mas já se esqueceram. Já se esqueceram também, E agora passo ali tantas vezes, agora só começaram ali com a chamada militar, as palavras do exército, e passo ali e vejo o branco, as janelas abertas, os vidros, não sei o quê, está completamente abandonado. E eu passo lá, não sei o que acontece. Do tempo perguntei às constantemente Matos que vai ser um hotel de luxo. Nós somos um país de grande miséria, mas hotéis de luxo não faltam. Sim, é o que mais há. Mas está realmente fácil, eu sofri ali um bocado, eu, sempre um bocado, para que não ser, deixar de não ser incendiado, por ser a Baixada de Espanha, de facto fico triste, e nem se falar dele sequer, alguma coisa deve ser. Depois, passando ali um bocadinho para a rua de Gomes Freire, já pouca gente lembra que é o Gomes Freire, vejo a escola de medicina veterinária, julgo que era muito difícil, já pouco, fez muito bom, mas, para não ter evitado a revolução. Mas, a festa, o Estado Nacional, fizeram alguns Estados que tentaram abaixo, fizeram abaixo para o norte. A escola de medicina veterinária foi toda levantada abaixo, se passaram ali. Fizeram um conjunto, que é para a polícia judiciária, pode ser muito duro, mas são poucos resultados da nossa justiça. Depois, eu vejo nenhum, mas enfim. Agora, tentaram tudo abaixo, fizeram um passo ao dia, o jeito de vai quase à rua, lá nas semanas, e fora. Não há dinheiro. E fazem aquilo difícil. Pode ser que seja muito útil para ter. Isso está de resto em tribunal. Esse mas já agora em tribunal, o tribunal vai fazer daqui a 50 anos. E sabe que por acaso é curioso, desculpe só interrompê-lo, porque tem que ver. O difícil da escola. Mas é que esse terreno agora que estamos aqui na Real Associação de Lisboa, esse terreno foi uma doação
da Catarina de Bragança. Aquilo era tudo de Dona Catarina de Bragança, mas depois aquilo veio ao património dos seus sucessores, portanto, herdeiros dela, reis de Portugal, e foi doado para aquele efeito. E agora já não está. E agora justamente está isso em discussão, porque... Passa a rainha, passou aqui, que era da rainha. Como da Dona Estefânia. Pois é. A rainha foi doado para a Escola de Exército, foi doado ao Hospital da Estefânia, e não precisa de veterinária, tinha os militares, digamos, são as bestas, porque era o veterinário que é muita vez dos militares, Com certeza. Desapareceu, o Ministro do Estado Novo, o sistema de patente, se desapareceu, estava uma questão fundamental, a meu ver, está acabado. Depois, só queria também lembrar que é simultâneo rapidamente o diploma fundador. As caminhadas, tanta gente falou das caminhadas do edifício, ficava na esquina da rua António Serra, ao lado da República. Lá do Palácio, já ninguém se lembra, alguns conselhos. As caminhadas, quando é que foram as caminhadas? Era o edifício do hotel, esteve muito tempo, muito tempo de obra, de buraco, ali assim, as caminhadas desapareceram. E eu conhecia aquele edifício por dentro, tinha pinturas no teto, edifício Sete de Ró, tinha pinturas no teto, tinha agora o hotel, agora está melhor que o buraco. Depois, o edifício da Avenida Berna, ali perto. Da Avenida Berna está lá onde era a antiga televisão, o hotel, e depois está lá uma coisa que é exemplar em Lisboa. Está uma fachada agarrada com os ferros, etc. É que estava a querer. Há dezenas de exemplos desse Lisboa, e a fachada, já a falar, conservou-se a fachada, já direito a bocado, mas pronto, conservou-se a fachada. Cai aqui, ninguém me fala disso. E Deus quer que não caia. Mas há um edifício ao lado, que é a única vivenda que a gente tem vivenda ornamental. Eu julgo que até um lar, vivenda até pouco, sei como é que chama aquilo, que é o arquiteto, que é exemplar, passo todos os dias, já está abandonado por fora, espero que não esteja abandonado por dentro. É um lar, uma vivenda, eu passo lá, e é a única vivenda até pouco, por exemplo, que está ali na Avenida. Depois, tem que aparecer Ventura Terra. no quartel da Avenida Berna, onde eu andei, história lá, um bolo, um quartel, fora, estavam para baixo, sabe aquelas, parecem, por frente do espeto, um bolo horroroso, o ferro, estavam para baixo, havia tempo para isso, fizeram um edifício ao lado, onde está o departamento de História da Arte, uma arranha-céus feio, não sei, há dinheiro para isso, e então ali dava um curso de História da Arte, eu andei ali. Mas estavam a ter teoria na prática, fizeram edifícios para dar esse, e essa é. Depois, já falei na Berna, havia ali junto ao Hotel Félix, quando o professor João de França, que está em vivo, graças a Deus, falava no edifício exemplar que existia ali entre o Hotel Félix e depois os edifícios que teve a TAP, que está para baixo, do projeto, que acho que está ficando, não acho que não, mas já está para baixo o Clube Militar Naval e o Instituto de Camões está lá por lá. Vou ver se o edifício é lá até o fim. Então, abaixo, a fachada desapareceu, era uma fachada parecida, vamos lembrar onde está a Ordem dos Engenheiros, era assim uma coisa parecida. Como? Não, ali já não era ali no dentro do Hotel Félix, Crimes. Edifícios onde estava a TAP. Crimes contra. Sim, o João França, os testemunhos da rotunda, estavam os testemunhos, ainda bem que estavam lá, mas o edifício estava ali, desapareceu. Pois crimes contra o património não faltam, tem toda a razão. Sim, sim. Depois, na Avenida 24 de Julho, desapareceu os restos do projeto que havia de uma espécie, que era uma coisa de bom gosto, era com a época, acho que era a fábrica de gás, que era uma coisa de manualidade, desapareceu. A fachada neogótica da Avenida 24 de Julho. Este caso é paradigmático deste executivo. Essa fachada, estão agora a construir um edifício da EDP
Pois, mas esse edifício da EDP foi passou na Assembleia Municipal com uma salvaguarda, se mantivessem a fachada neogótica. Porém, eu por acaso fui lá saber onde é que estava a fachada neogótica, ninguém sabe. Falei com os trabalhadores, alguns trabalhadores devem estar em conversações com os cariátides, porque falei quando ainda estavam nos primeiros trabalhos, falei com alguns trabalhadores, perguntaram onde é que está a fachada neogótica. Nós partimos aquilo tudo, quando na realidade a única razão pela qual isso passou em Assembleia foi porque foi-nos dito e salvaguardado que essa fachada ia ser mantida, ia ser preservada. E como esse exemplo há muitos, dou-lhe já outro. Ali na antiga igreja de São Julião, que é agora o Museu do Banco de Portugal, foi encontrada uma parte da muralha de Dom Dinis. Não, já nem é Fernandina. Muralha de Dom Dinis. Onde é que ela está? O que é que lhe aconteceu? O que é que lhe aconteceu? Ninguém sabe. A Caixa Geral de Depósitos que fizeram ali nas arcadas, na Praça do Comércio, o nosso Terreiro do Paço. Toda a gente fala, o Terreiro do Paço está fantástico. As obras que fizeram deitaram abaixo parte da abóboda. Eu nem sei como é que aquilo continuou de pé. Mas depois taparam, obviamente, quando fizeram com pladur, e ninguém vê o que fizeram o descalabro. Portanto, exemplos desses, infelizmente, são multiplicáveis. Outro grande exemplo aqui, o Hotel Internacional, aquele que fizeram ali na entrada da Rua Augusta. Sabe as caves que fizeram naquele edifício? O elevador, que é completamente proibido. Alguém fez alguma coisa, a senhora que é a dona dali e, portanto, que é responsável, ninguém falava com a senhora, ninguém queria saber, a senhora falou várias vezes à comunicação social, passou em brancas nuvens. Outro caso paradigmático, Fundação Chapalimau, é verdade, fazem um trabalho excepcional, mas o PDM foi suspenso para construírem aquele edifício. Por amor de Deus, não havia outro lugar em Lisboa para se construir edifício. Claro que havia. Da Fundação Chapalimau. A Fundação Chapalimau. Ali em Algés, casa em Algés, na Fundação. Não havia outro, mas é que noutro sítio não dava, não havia uma vista tão bonita, sabe? E o Palácio da Ajuda? Queriam construir. Sim, desculpa, pensei que já tivesse finalizado. Peço desculpa. O teatro monumental, o teatro monumental estava no concerto do 20, estava no concerto do 20. Completamente. Deitaram abaixo, o Francisco Catarino já morreu, mas deitaram abaixo, ninguém se lembra daquilo, passam aqui assim, era o carneiro. É um crime. Está um baraço, que nem sempre oficial, podia ficar bonito, por exemplo, o teatro mental foi um crime, as estátuas por acaso estão na Praça de Londres. Não sei se sabem. Sim. Está no teatro mental, são grandes, aí deixam de altura, não sei que material é feito aquilo, não é perto. Só na Praça de Londres, já na Praça de Londres. Só queria falar, o cinema Odeon passa ali na forma da cooperativa militar, o grande está bem conservado, lá por dentro e tal, a tropa afinal não faz neiras. O cinema Odeon está aqui no Choro, ali nas Barcas, ali do povo. E o Éden. A igreja de Santa Catarina, a sua doutora falou, que é a igreja da Canção do Povo e tal, havia lá mesmo uma sala, que era da Biblioteca Britânica. Era uma sala bonita, não era a Biblioteca das Ciências, nem era como outras bibliotecas, mas era uma sala. E essa sala desapareceu, fugiu. Não foi aberta agora ao público. Foi recuperada. Estava aberta ao público. Era uma biblioteca de verdade. O Estado de Minas estava aberta. Era uma dependência. Mas foi recuperada agora. A biblioteca do Santa Clara e essa desapareceu. Sim, mas o Exército entregou aquilo à paróquia. E a paróquia fez recuperar, foi uma das iniciativas do Padre Bento, do Padre Pedro Boto, foi recuperar e abriu, e agora tem, por acaso, um interessante museu de terço, uma coisa religiosa, mas que permite
visitar aquele espaço que é magnífico e que pode ser aproveitado até para iniciativas de índole cultural, de apresentações, etc., que a paróquia bem precisa, mas foi um esforço da paróquia e dos paroquianos de Santa Catarina. Mais um bom exemplo de que a população pode quando fazer alguma coisa. Leonor, queria, sim. Mas não quer que, se não houver... Não, pedia só que fosse breve, se faz favor. Então, para já a senhora está ali. Muito obrigada, Leonor. Muito bem. Queria saber que eu sou uma pessoa prática. Sou uma mulher à ação, mais do que conhecimento. Infelizmente conheço muito mal, conheço isto de Lisboa toda. Mas o que se pode constatar é que a Lisboa da minha infância, já nem consigo reconhecer a Lisboa da minha infância agora. E, portanto, só isso me faz sentir tudo aquilo que já se perdeu. E não gosto muito de pensar nisso porque a revolta é tão grande que não... É melhor não pensar. Então, para já ia sugerir, não sei se é uma sugestão que serve a alguma coisa ou não, era essa associação, as outras associações, sabendo nós que há inventários que já são, que estão alguma coisa feita. Pelo menos com o GESPAR, penso eu que tem, todos os que são classificados, penso eu que tem. Sim. E a Câmara terá alguns, já se publicou ou não, pelo menos os que são, é escusado já ter de fazer esse trabalho. Depois, era bom que soubessem, os goetas soubessem, todas as obras que foram já aprovadas e que são escandalosas, mas que ainda não foram feitas, ou seja, que ainda estejam... Ainda possam ser travadas, não é? Exatamente. Como esse, por exemplo, do elevador do Rudo Seco, eu acho que era aproveitar para fazermos um escândalo, fazer colar da preteira, fazer colar, sei lá, a minha ideia, eu acho que já não colar, infelizmente, mas a tentativa de fazer colar ainda pode valer. Depois, uma lista, portanto, essas é a lista de todas as que foram aprovadas, já foram, mas que ainda não estão feitas. Outras é se conseguimos saber todas as que ainda não foram aprovadas, mas que estão em apreciação. E que também são um escândalo. Também gostava de desmontar, eu acho, esta coisa da manutenção da fachada, acho uma treta. É um novo estilo arquitetónico que é o fachadismo. Eu sou capaz de recuperar. Se for de toda irrecuperável, eu ainda percebo, mas eu não acredito. Pronto, esta acho que é uma falácia completa. Com certeza. É uma treta. Eu chamo da treta, mas... Tem razão. Aliás, Leonor, mesmo em frente do Palácio Pombal, existe do outro lado da rua, onde nasce a Rua da Academia das Ciências. Há um palácio na Rua do Século, há um palácio lindíssimo do século XVII, do lado esquerdo, quem desce a Rua do Século, que está em obras e que aquilo vai ser destruído. Era um palácio do século XVII, fabuloso, era do Bicho de Conta, era o Palácio do Bicho de Conta. Uma casa com imensa história. Uma casa com imensa história. Destruído. Acabou. Sabe o que eu chamo isto? São parolos. É um crime. São criminosos. Já que têm complexos, vão ao estrangeiro e vejam como é que se faz nos outros países. São mais do que operações que são feitas. Tem uma vergonha. Pronto, não vale a pena. Não, vale a pena, tem que ser falado. Espera aí que a Joana Mel Moser estava... Só um bocadinho. Sou monárquica e queria dizer que realmente os atentados contra o património são enormes, são imensos, a lista nunca mais acaba. Eu não conheço agora muita gente, algumas pessoas têm a minha idade e há muita gente da minha idade a dizer Avenida Pedro Alves Cabral. Com isto acho que digo tudo, não preciso mais de um exemplo, porque isto é fatal. Algumas pessoas ainda sabem quem foi, mas há outras que não sabem.
Quanto à cultura, já foi aqui muito falada, cultura e civilização. As instituições estão por, enfim, está tudo à venda, e os nossos feriados também devíamos ter liberdade para exercer, os nossos feriados à nossa vontade. Também, isso também é um atentado contra as instituições e contra o património. Contra a memória. E, portanto, eu acho que temos que ter muito cuidado e temos todos muita culpa, porque não foi só a Fundação Champalimau, a Fundação Champalimau, eu achei incrível o Hotel Altis, faço a publicidade. Exatamente. O Hotel Altis francamente, passa, não é? Passa, quase não está por isso. Portanto, quer dizer, todos temos culpa de não exercermos mais o nosso direito de cidadania. A questão que se põe aqui do turismo está completamente posta de lado, porque sem nós trabalharmos as outras questões todas em conjunto, não vamos conseguir trabalhar essas questões do turismo. Não é possível. Primeiro temos que montar, enfim, estruturas e organizarmos. E é isso que eu pergunto. Acham que há alguma possibilidade, com esta alternância das pessoas, com as eleições, vai um e diz, não quer saber o que é que os outros fizeram, eu agora quero o que eu quero. E estão-se nas tintas para aquilo que estava a ser bem feito e desmontam, se for preciso, desmontam tudo para fazer o que eles querem, estão-se nas tintas. Eu tenho um irmão que foi 10 anos vice-presidente do Património Cultural, tem outro que trabalha no IGESPAR, não gostei nada daquilo, mas de vez em quando ouço-os falar. E, portanto, sou mestre em estudos literários comparados, da língua também percebo alguma coisa. E, portanto, estou escandalizada com o país. Se algum de nós conseguir começar a reunir outros para fazermos campanha de coisas boas, possamos fazer para reunir esforços para isto ou para aquilo, então vamos embora, vamos por aí fora. Vamos a isso. Vamos a isso. Do pequenino, do grão de areia, nasce depois a praia, não é? Como é evidente. E agradeço, portanto, muito a oportunidade de nos pormos todos aqui a refletir. As vossas ideias. Não, e isto vai ter sequência, portanto, não é só. João Mati Silva. Eu queria felicitar a Aline pela sua exposição. Foi Obrigada, João. Obrigada. E fazer-lhe uma pergunta e uma sugestão. A pergunta é: existe na Câmara algum departamento de património? Está integrado na direção da ação cultural, não sei se se chama assim, mas antigamente chamava-se direção cultural, ou não existe e está entregue com um vereador, que espero que não seja arquiteto Salgado, senão é o resto abaixo. Isto era a pergunta. A sugestão era que a vossa associação, mas não só, pense que um dos trabalhos tem imenso trabalho, tem o levantamento, todo o património, etc., fazer, junto da comunicação social, uma sensibilização. Porque a comunicação social não está minimamente sensibilizada para as questões do património. Está, a menos que haja um escândalo qualquer e que seja, por razão do escândalo, que ela seja alertada. Fora disso, não está interessada, não lhe interessa nada. E, portanto, sem haver comunicação social, onde se possa divulgar todo este atentado ao património que se está a fazer, pronto, fica confinado a meia dúzia de pessoas. Portanto, eram estas duas coisas. Obrigada, João. Obrigada. Desculpa, só deixar falar atrás. A precipitação não agora a ler a palestra. Obrigada. Nós fomos falar nisto. E gostei muito do país. Muito obrigada, Sr. Coronel. Da pena, também não é como apontamento, da pena nestes casos, mas há dezenas de casos. É verdade. Muito obrigada pela sua participação, Sr. Coronel. É um exemplo também mau do património. Está deserta. Parece um cemitério. E sabe lá maneira ao contrário, pode passar. E depois, não sei, havia tabernas, tem os bancos estão fechados. Portanto, passa por sítio, passa ali para o Rua Nacional, à noite, aquilo parece. Mas tem agora um quiosque que o Sá Fernandes colocou. Muito boa noite. Queria falar pela iniciativa que teve de trazer este assunto à mesa, o assunto do património, o assunto do património tocável e que não se toca. E portanto, estou de acordo com as sugestões aqui feitas pelo trabalho internamente e pela mesa.
Eu só gostaria de sensibilizar uma coisa curiosa que o Winston Churchill fez quando ganhou, mas estava falido, estava em bancarrota, no fim da Segunda Guerra Mundial. Fizeram o primeiro orçamento e ele olhou para a verba dedicada à cultura e disse assim: não pode ser. A cultura, nós temos que pagar as dívidas aos americanos, a quem nos pagou na guerra, mas a cultura, a única coisa que nos resta é a cultura. Nós estamos falidos, estamos em bancarrota. E, curiosamente, aumentou o orçamento para a cultura. Aqui, em Portugal, estamos numa situação semelhante. Talvez melhor, porque não estamos destruídos do ponto de vista económico. E nunca se pensou nisso. Nunca se pensou que a cultura realmente é aquilo que nos resta. Quer a cultura aqui do território, quer seja material, quer imaterial, quer aquela que está lá fora, que nós deixámos quando andámos por esse mundo fora. E, portanto, é curioso a forma como que as pessoas enfrentam o mesmo problema de uma forma completamente diferente. É uma questão. Os ingleses e nós aqui, que nem poucas reclamações. Eu tive reclamação do meu filho, que está na área do teatro, que está na área da cultura, e, portanto, ele reclamou imediatamente a vergonha daquele orçamento, que penso eu que a doutora falou em 1%, nem isso Não, nunca. A cultura nunca teve 1% sequer do orçamento. Então agora está na ronda dos 0,3%. 0,3% para a cultura é uma coisa inacreditável. E curiosamente, há pouco tempo atrás, o César Vieira esteve no Porto com uns arquitetos suecos ou noruegueses, que andaram a passear a pé a ver a cidade, e o norueguês disse ao César Vieira: vocês devem ter muito dinheiro. Muito dinheiro. E o César Vieira perguntou: porquê? Por que é que vocês dizem isso? Epá, vocês têm estes prédios todos abandonados, todos a cair, e nós não temos nada disso na nossa terra. Nós arranjávamos isto tudo. É um desperdício. Entraram na defesa de Monserrate e do Castelo da Pena, há um grupo de, digamos, um trânsito de novias que os apoia, faz uma gestão daquilo, está a trabalhar lá em cima, na firma do Monte da Lua. Exatamente. Receberam um prémio. Portanto, é curioso a forma como nós enfrentamos. Por isso é que esta ideia de sensibilizar, alertar das asneiras que estão na calha, de sensibilizar a opinião pública das asneiras que estão na calha para serem feitas ao património e sensibilizar aquelas que já foram feitas, eram dois pontos interessantes a tratar nesta comunicação. Muito bem. Muito obrigada. Tem um prazo para as pessoas se oporem. Sim, sim. Mas isso não é aproveitável. Sim. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou ter que dar por encerrada peço desculpa, depois, porque realmente temos também aqui compromissos com o próprio Palácio, e, enfim, isto, como disse logo de início, foi uma iniciativa com que procurámos inaugurar esta reflexão. De facto, a Aline, enfim, quem a conhecia já sabia, mas quem não a conhecia tão bem ficou a perceber que é também uma mulher de ação, e por isso é que criou esta associação e que pretende fazer este trabalho. E nós, e agora falo enquanto monárquico, se não houver mais quem defenda o património edificado e imaterial de Portugal, pelo menos os monárquicos têm essa obrigação, diria que genética, politicamente. Gostamos de preservar a memória, gostamos de preservar a tradição e achamos que são os pontos de partida para a construção do futuro. Nós não conseguimos construir o futuro ignorando o passado e, portanto, é valorizando esse passado e esse património imaterial que nós conseguimos relançar as bases de um futuro onde todos nos sintamos bem e onde gostaremos seguramente de ver crescer os nossos filhos e os nossos netos. E, portanto, eu pedi a todos os presentes que tivessem este interesse por Lisboa, o favor depois de nos contactarem com as suas propostas, as suas iniciativas, para que nós, em conjunto com as outras
com outras associações, da Aline e outras, conseguirmos, enfim, exercer o nosso direito de cidadania responsável e usarmos, como dizia o Pedro Saraiva e bem, o escândalo, que é a nova fonte de direito, podermos potenciar essa fonte ao serviço e pô-la ao serviço da nossa comunidade. E, portanto, agradeço a todos muito a presença e muito em particular à Aline o gosto que foi podermos tê-la aqui, enfim, e sabemos que mesmo doente é capaz destas coisas boas e, portanto, resta-me desejar-lhe as melhoras. Obrigada. E, enfim, e não houve qualquer vestígio dessa maleta aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada.